O Flávio Bolsonaro fez um anúncio à Folha de São Paulo que gerou muita repercussão, muita polêmica, porque é um anúncio deveras esquisito, quase criminoso, dizendo que ele e Bolsonaro vão apoiar aquele candidato que der uma anistia irrestrita a todos aqueles que serão presos pela tentativa de golpe de Estado. Só que tem mais coisas por trás que nós temos que destrinchar isso com muita cautela. Por quê? Foi o Bolsonaro que mandou o Flávio falar isso, já que nos bastidores o Bolsonaro está sendo convencido de que Eduardo e Michele não teriam força política para dar o indulto a ele. E os outros candidatos de direita, com exceção de um, não teriam disposição a uma tentativa de anistiar ele e todos os outros condenados. O único candidato que teria essa condição seria Tarcísio de Freitas. E Flávio faz esse anúncio baseado naquilo que Bolsonaro está ouvindo de seus aliados, já para enfraquecer Michele, que Bolsonaro enfraqueceu, e a direita, e principalmente as viúvas do PSDB, que é a pior coisa que existe no mundo, é viúva de PSDB, querem o Tarcísio de Freitas. Só que aí vem um outro ponto. O Tarcísio, nesse momento, não tem força para vencer o Lula. E as pesquisas não têm força, porque as pesquisas mostram um cenário muito positivo para o Lula. E essa indefinição de Tarcísio de ser governador ou ser candidato mostra uma covardia que não cola com uma campanha apertada como essa. Coloque nos comentários o que você acha dessa fala do Flávio Bolsonaro. É uma fala criminosa? Você acha que o Flávio disse isso para atacar Michele, para dar um recado ao Tarcísio de Freitas? Tarcísio teria condições de enfrentar o Lula? Você concorda comigo que não? Se você concorda, você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O Flávio Bolsonaro concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo, na qual ele condiciona o apoio de Bolsonaro ao candidato em 2026. Flávio disse o seguinte: olha, nós vamos apoiar esse candidato, contanto que esse candidato dê anistia irrestrita ou indulto irrestrito àqueles que foram condenados pelo 8 de janeiro. 8 de janeiro envolve também Mauro Cid, Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, todo mundo. Ou seja, há um pacto para a impunidade no Brasil vinda do Flávio Bolsonaro. E a gente sabe que Bolsonaro perdeu completamente o controle dos patriotários, perdeu o controle do seu entorno e eles marcharam, de fato, para um golpe de Estado. Eles acreditavam que dariam um golpe de Estado. Houve depredação, pessoas se lascaram por conta disso, perderam carreiras, perderam tempo, perderam até mesmo parte de suas vidas com essa palhaçada e eles vão ser punidos. Só que agora o Flávio, ele quer que haja o quê? Um apoio irrestrito a isso, essa é a condição. Só que o Flávio, ele deu essa declaração muito alinhado e possivelmente sendo usado como boca pelo Bolsonaro, porque a Malu Gaspar do O Globo disse que nos bastidores o Bolsonaro tem recebido análises de correligionários e aliados sobre a possibilidade de haver de fato esse indulto de algum candidato. Na visão dos aliados, Michele e Eduardo não teriam força política para colocarem a anistia ou o indulto em votação. Ou em aprovação, porque depois tem que ser passado pelo Congresso. Pelo STF, melhor dizendo. Então eles estariam fora. Os outros candidatos à direita poderiam não ter interesse ou muito menos disposição de entrarem num confronto logo no início contra o STF. Então só restaria Tarcísio de Freitas. Pode ser que haja uma mobilização para enganar Bolsonaro a respeito de Tarcísio? Sim, porque Tarcísio é o nome preferido das viúvas pelancudas do PSDB. Se tem uma coisa que eu detesto, é viúva de PSDB, principalmente viúva de PSDB que comenta política nacional. Josias de Souza do UOL, Vera Magalhães, é um monte de gente cheio de pelanca que não conseguiram superar a derrota do José Serra em 2002, não conseguiram superar a derrota do Alckmin em 2006, a derrota do Serra em 2010, a derrota do Aécio em 2014 e também do Alckmin em 2018 para o Bolsonaro. Viúva de PSDB enche o saco. Se acham mais intelectuais porque nós votamos no sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que estudou na Sorbonne e na Universidade de São Paulo. É uma palhaçada. Mas enfim, o Tarcísio é a grande esperança. E ele está tentando se cacifar para enfrentar o Lula, fazendo uma espécie de Bolsa Família do estado de São Paulo. Então ele está imitando o Lula para enfrentar o Lula. Que é um projeto tosco chamado Super Ação, SP, Super Ação São Paulo.
Ele vai dar um Bolsa Família, vai pegar uma quantidade pequena de pessoas, e depois vai dar cursos profissionalizantes, né? Porque aquela história do peixe, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Cursos profissionalizantes de modo gratuito, que já são fornecidos por Sesc e Senac. Enfim. Mas é isso aí. E ele fez um discurso, no dia de lançamento desse programa, num tom messiânico, quase marsalesco, parecendo o Pablo Marçal. E a gente sabe o motivo disso, por conta de todo o caráter e teor religioso que o bolsonarismo acabou adquirindo. Só que o Tarcísio, ele não tem condições de enfrentar o Lula. E isso vai pesar em 2026. Um dos pontos que vai pesar contra o Tarcísio é o seguinte: o Tarcísio, ele não define se ele vai ser candidato a governo ou candidato a presidente. Ele fica nesse aspecto gelatinoso, que ele não sabe se ele vai pra lá ou vai pra cá. Isso demonstra falta de firmeza. E por mais que as viúvas do PSDB, que dominam o noticiário político, achem que isso não conta, isso conta, porque o voto brasileiro é um voto pragmático. Na hora do vamos ver, a população sabe quem vai fazer por ela. Ah, o Bolsonaro em 2018 só ganhou porque o Lula estava fora. Ponto importante. Ponto muito importante. E a população sabe que o Lula faz. E a prova é o próprio Bolsonaro. O que o Bolsonaro costuma dizer e tem dito recentemente? Para fomentar as candidaturas e os votos aos bolsonaristas ao Senado, principalmente. Me dê 50 senadores e metade da Câmara que eu mudo o Brasil. Então ele tem uma condição para ser um bom presidente. Que ele tenha uma maioria esmagadora no Congresso. O Lula tem maioria esmagadora no Congresso? Não. O Lula mudou o Brasil desses anos do Bolsonaro para cá? Sim. Pegue todos os indicadores econômicos e sociais. Todos melhoraram. Distribuição de renda e distanciamento social? Não. Mas PIB, emprego, consumo, inflação está caindo agora. O Lula tem metade do Congresso? Não, não tem. Não tem. Vamos trocar. Vamos colocar o Bolsonaro no lugar do Lula e um Congresso majoritariamente de esquerda. Bolsonaro iria conseguir governar? Não. Porque o Lula consegue governar. E a população sabe muito bem disso. Quando o Bolsonaro fala me dê 50%, ele está assinando um atestado de incompetência. E por mais que as viúvas do PSDB achem que a população não é politizada e não sabe votar, a população sabe muito bem votar. E a classe média brasileira não tem consciência disso. Ah, mas as pesquisas de intenção de votos. As pesquisas de intenção de votos mostram que não faz diferença de candidatos, a polarização se mantém, há uma disputa de direita e esquerda que vai para 2022. Ou para 2026. Só que aí tem uma questão. Disputa presidencial vale muito também a projeção econômica. O momento econômico atual e projeções futuras. E por mais que o Datafolha e a Quest tenham mostrado uma quedinha normal e previsível da aprovação do Lula, a Quest já havia mostrado esse resultado e o Datafolha confirmou que há uma projeção positiva por parte da população em termos da economia. As pessoas acham que individualmente a vida delas vai melhorar, economicamente falando, no futuro, e o país vai melhorar também no futuro em termos econômicos. E esse é um resultado fundamental para projetar para 2022, para 2026. Porque nós temos 50% que vão votar, 49% que vão votar na direita, 49% vão votar na esquerda, 2% em disputa. E esses 2% devem sair justamente dessa esperança econômica que o Lula está causando no momento. E a população sabe que Lula, mesmo com o Congresso adverso, mesmo com as dificuldades, na hora do vamos ver, ele coloca na mesa e ele entrega. Pode não estar entregando como a população gostaria que entregasse, mas ele entrega. E entre Lula e Tarcísio, na hora do vamos ver, vamos no Lula, que pelo menos a gente conhece. Não duvidem disso.